Olá, torcedores colorados do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense e do Palmeiras. Estou fazendo um vídeo hoje, eu estou diretamente aqui em New Jersey, nos Estados Unidos, onde eu moro desde 1968, uma vida inteira. E eu quero falar um pouquinho mais sobre esse campeonato mundial, com a participação dos brasileiros. Eu fiz uns vídeos esses últimos dias sobre o assunto, onde eu explico por que eu estou torcendo para os clubes brasileiros. Não é algo que eu faço normalmente, eu torço para o Internacional, né? Não costumo torcer para o Flamengo, para o Fluminense, Botafogo, nem Palmeiras. Mas por alguma razão, que eu explico no outro vídeo, eu não posso torcer contra. Estou torcendo para eles se darem bem e um deles ser campeão. De preferência, seria ótimo se os 4 entrassem na semifinal. Mas eu olhei a tabela, o chaveamento, e isso não é possível. E depois eu falo por quê, caso vocês não sabem. Mas eu também quero falar sobre outra coisa, sobre o antigo Campeonato Mundial de Clubes, que ainda continua. Eu achava que não tinha mais, que ia acabar, que ia só ter esse de cada 4 em 4 anos. Mas eu fui pesquisar e vi que isso não é verdade. Continua tendo o Mundial anual, só que agora mudaram para o nome de Copa Intercontinental, que é um nome antigo da época que o Flamengo e o Grêmio ganharam nos anos 80. Eu assisti na TV, né? O Campeonato Mundial do Inter em 2006 eu assisti ao vivo no Japão, eu fui, né? Mas então agora é Copa Intercontinental, tá? Mas tem um problema, que eu achei uma vergonha o que a FIFA está fazendo, tá? E é o seguinte: o campeão europeu nessa Copa Intercontinental, que vai acontecer no fim desse ano, 2025, depois 2026, 27, né? O campeão europeu entra direto na final. Antigamente entrava na semifinal, assim como o time sul-americano, o campeão da Libertadores. Agora, o campeão europeu entra direto na final. Mas esse nem é o problema. Tem uma aranha aqui. Esse nem é o problema. O problema é que o time sul-americano, campeão da Libertadores, não entra mais na semifinal. Ele entra nas quartas de final. O time sul-americano, para chegar na final, tem que ganhar 2 partidas. 2. Para entrar na final contra o campeão europeu, que entra direto na final. Como é que a FIFA pode fazer um negócio desses? Mas aí é que entra o Campeonato Mundial atual, onde os brasileiros estão invictos. Hoje, segunda-feira, um dia muito quente aqui nos Estados Unidos, em New Jersey. Não sei como é que os jogadores vão conseguir jogar nesse tipo de temperatura. É 10 da manhã agora e já está um calorão. Mas, ó, esse campeonato mundial que está sendo disputado agora, que os brasileiros estão invictos, pode ser um tapa na cara da FIFA. Como é que eles vão explicar o europeu entrando direto na final da Copa Intercontinental, ex-mundial? Não sei como é que eles vão explicar isso. Como é que eles vão botar o europeu direto na final e o sul-americano ter que jogar 3 partidas para ser campeão? Se o Flamengo, o Botafogo, ou o Palmeiras, ou o Fluminense forem campeões esse ano. Ou pior, imagina uma final completamente brasileira. O que pode acontecer. Imagina uma final completamente brasileira, tá? E aí no fim do ano tem a Copa Intercontinental e o europeu entra direto na final e o brasileiro tem que jogar contra um time mexicano. E depois tem que jogar mais uma partida contra o ganhador de outra partida da África e não sei o que. Isso é errado. Isso aí não está certo. E se amanhã, e se daqui a um ano, a situação financeira no futebol mundial muda e de repente os craques estão tudo indo jogar no Brasil, aí vão ter que mudar o regulamento do campeonato para botar o brasileiro na final direto? Eu acho errado isso. Tem que ser justo, tem que ser equilibrado a coisa. Tu não pode dizer, esse vai entrar na final e esse outro vai ter que jogar 3 para entrar na final.
né? Tudo bem com um time da Oceania, de repente da África, porque aí é óbvio a diferença em qualidade de futebol dos clubes, né? Mas não é tanto assim sul-americano para europeu para justificar isso. Então, fica de olho nisso, eu acho errado, tá? Agora, quanto ao chaveamento do Mundial agora, hoje começa a terceira rodada da primeira fase, tá? Onde vai se decidir quem termina em primeiro, quem termina em segundo, e aí a gente vê melhor o chaveamento. Mas eu estou olhando aqui na tela do meu computador, estou vendo que claramente o Fluminense está num lado do chaveamento, né? E no outro lado tá Flamengo, Palmeiras e Botafogo, se não me engano. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Ou seja, se a gente tiver uma final brasileira, vai ser entre o Fluminense e um dos outros três. Não tem outra combinação que possa acontecer na final, por causa do jeito que é o chaveamento aqui. O Fluminense, inclusive, eu acho tem o caminho mais fácil para chegar ao menos na quartas de finais ou na semifinal. Porque se o Fluminense for campeão do grupo dele, né, ou mesmo segundo colocado, ele vai pegar ou River Plate, que dá para ganhar, né, ou o Urawa Red Dragons do Japão, que obviamente dá para ganhar, ou o Monterrey do México, né, ou Inter de Milão. Inclusive, nem sei, um desses aí talvez já esteja eliminado, eu não estou vendo os pontos. Ou Inter de Milão, ou seja, o Inter de Milão, teoricamente, seria o clube mais difícil para o Fluminense pegar, ou na próxima fase, ou nas quartas de final, tá? Passando as quartas de final, o Fluminense, né, passando por essas duas próximas fases, né, aí ele pegaria provavelmente ou Manchester City, ou Juventus, que está muito bem, ou Real Madrid, né? Esses estão tudo num lado. Já no outro lado, onde tem Palmeiras, a gente pode ter um Palmeiras e Botafogo na próxima fase, talvez. Se um terminar em primeiro e o outro terminar em segundo, no seu grupo, vai dar Palmeiras e Botafogo já nas quartas, tá? O Flamengo, ele tá já na parte de baixo desse chaveamento. Ele só pega Palmeiras ou Botafogo na semifinal, tá? Então a gente pode ter um Flamengo, Palmeiras na semifinal. E no outro lado a gente pode ter um Fluminense, Real Madrid na semifinal. Então a semifinal pode ter 3 brasileiros, tá? Pode ter 3 brasileiros, mais um europeu ou outro time qualquer, podemos ter. Vai ter ou não, não sei, né? Pelo que os times brasileiros têm jogado até agora, e pelo que não têm jogado alguns dos times europeus, é bem possível que isso aconteça, tá? Mas olha, eu tô suando, eu não sou um cara de suar muito, tá? Mas eu tô suando aqui. Que nem eu falei, eu tô em New Jersey, eu não sei onde são as partidas. As 2 semifinais vai ser aqui em New Jersey. A final também vai ser aqui em New Jersey. Aí talvez você me perguntar, tu vai no jogo? Provavelmente não, tá? Primeiro porque não tenho tempo, em certos dias não dá pra ir, jogo de tarde, coisa assim. E segundo, se fosse o Inter, eu com certeza acharia uma maneira de ir, tá? Mas o outro problema é o ingresso. Pessoal, deixa eu te falar, até dia 8 e dia 9, as semifinais aqui, eu até posso ir se eu quiser, tá? Mas aí eu fui olhar os ingressos. Agora, tudo que é ingresso agora é tipo leilão, né? Dependendo da demanda, o preço sobe ou desce, essa coisa toda. Sobe ou cai. Por enquanto, o ingresso mais barato que eu tô vendo no Meadowlands
para semifinal, qualquer uma das duas semifinal, tá tipo $380 para o ingresso. Sabe quanto é que é o estacionamento no estádio? E isso não é só agora para a Copa, hoje em dia é tudo ridículo, o preço de tudo é ridículo. Estacionamento nesse estádio tá $60. 60. Antigamente, lá atrás, uma década, 2 décadas atrás, era $10, entendeu? 20. Agora tá $60. Era até 5 tempo atrás. Agora tá $60. Cara, $60 para estacionar o carro é um absurdo. Então, se eu fosse no jogo, aí a minha esposa vai ir junto também. Para ir numa semifinal, a gente vai gastar quase $1.000. Não vou. Então, eu acho difícil eu ir nessas partidas aí, ver aqui no conforto da minha casa, não vou passar calor lá, como estou passando aqui agora. E estou de camisa de manga comprida, porque eu queria usar essa camisa. Essa camisa aqui, para quem não sabe, que é linda, eu acho que é uma das mais lindas que o Inter já teve. Ela é de 1980. O que aconteceu é o seguinte, é essa camisa que o Inter usou na Libertadores de 80. O Inter em 79 foi tricampeão invicto e até então era esse escudo mais 2 estrelinhas pelo bicampeonato de 75 e 76. Aí em 79, no fim de 79, o Inter foi tricampeão brasileiro invicto. Inclusive a última partida da década de 70 no Brasil foi Inter 2, Vasco 1 no Beira-Rio, gol do Falcão e gol do Jair. Liquidando com o Vasco, Inter tricampeão, dia 23 de dezembro de 1979, última partida da década no Brasil. Aí botaram essa estrelinha a mais e esse negocinho aqui, né? E esse virou o escudo do Inter por alguns anos. E em 80 o Inter disputou a Libertadores, tá? E essa era a camisa. Foi disputado no inverno, aí eles tinham uma manga comprida, linda, na época não tinha propaganda ainda, propaganda na camisa do Inter só começou a aparecer em 83, tá? Em 83 começou as propagandas na camisa, tinha uma aqui da Plube. E para quem não sabe, o Inter chegou até a final da Libertadores em 80. Notem, em 80... eu acho isso aqui interessante. Em 80 nenhum brasileiro tinha ganho Libertadores. Tá? O Inter estava na final com a bola na boca do gol para ser o primeiro campeão da Libertadores do Brasil. O Inter já era o primeiro tricampeão brasileiro. Não tinha outro tricampeão brasileiro. Tá? Inclusive, com todo respeito a todos os clubes, o Inter era tricampeão brasileiro em 79 e vários times não tinham nem ganho um ainda. Porque o Campeonato Brasileiro começou em 71. Esse negócio de que começou nos anos 60 é coisa que a CBF inventou décadas depois. Se tu olhar a revista Placar de 71, 72, 73, era sempre... O Brasileirão começou em 71. O Atlético Mineiro era o primeiro campeão brasileiro. Tá? E o Inter foi o primeiro tricampeão brasileiro em 79. Se tu somar os títulos brasileiros do Flamengo, do Grêmio, do Cruzeiro, do Santos e mais uns, Botafogo e mais uns outros, em 79 era 0, o Inter já tinha 3. Aí fomos para a Libertadores em 80, disputamos a final contra o Nacional, no Beira-Rio a primeira partida, e ali que a coisa desandou. Empatamos 0-0 no Beira-Rio contra o Nacional do Uruguai. Falcão estava se despedindo do Inter e estava indo para Roma. Eram as 2 últimas partidas dele. E aí fomos jogar a final em Montevidéu, no Centenário, naquele inferno, estádio lotado, os uruguaios já acostumados a ganhar Libertadores. E o que aconteceu? Numa falta na ponta direita, o cara cobrou a falta, o centroavante subiu, não me lembro o nome dele agora, era um centroavante clássico do Uruguai, subiu bem alto, Mauro Galvão pulou, passou por cima do Mauro Galvão com 19 anos, e o cara cabeceou para dentro, gol do Nacional, eles ganharam 1-0 e eles foram campeão, e o Inter deixou de poder ser o primeiro brasileiro a ganhar a Libertadores. Aí no próximo ano o Flamengo foi campeão da Libertadores. Até então, o Beira-Rio em 80, na Libertadores, na final, nem estava lotado. O brasileiro não ligava muito para a Libertadores até aquela época.
era meio que se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, entendeu? O Beira-Rio não estava lotado naquele 0-0, tá? Mas quando o Flamengo foi campeão em 81, aí a coisa mudou, porque aí a imprensa do Brasil, brasileira, do centro do país, deu mais atenção a Libertadores, né, a conquista do Flamengo, e do nada, de repente, a Libertadores virou um título importante, né? E o resto é história. Mas é isso. Então, novamente, vou estar assistindo as partidas dos brasileiros, vou estar torcendo para vocês serem felizes. Eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que o futebol brasileiro seja elevado. Eu acho que essa Copa do Mundo, tendo bons resultados brasileiros, vai aumentar a visibilidade dos clubes brasileiros, que eu acho importante, que eu acho uma vergonha que os nossos clubes com esses escudos lindos, essa história linda, não sejam conhecidos mundialmente. O Inter Miami é mais conhecido que qualquer clube brasileiro pelo mundo. Isso é uma vergonha. Tá? O Inter Miami, que não existia, sei lá, 8 anos atrás. Né? Então, o que significa isso? O marketing, né? O marketing brasileiro dos clubes da CBF sempre foi terrível para os clubes. Para a seleção sempre foi ótima, né? Todo mundo pelo mundo afora adora a seleção brasileira, mas os clubes sempre foram ignorados até agora. E mais uma coisa, eu acho que uma conquista de um clube brasileiro nessa Copa do Mundo vai valorizar também as conquistas de outros clubes brasileiros nos outros mundiais que já foram disputados, especialmente esses patrocinados pela FIFA, tá? Tipo São Paulo, Inter e Corinthians, que ganharam esses torneios antes. Mas é isso, vou beber um pouco de água que está muito quente, e boa sorte para vocês. A gente se vê depois. Abraço!